galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos estudar sobre as estruturas populacionais mundial e do Brasil. A transformação da estrutura demográfica do mundo passa pelo entendimento do que nós vamos chamar de taxa de fecundidade. O que viria a ser a taxa de fecundidade? É uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo. Se nós observarmos, por exemplo, essa imagem que é muito comum em diversas provas, em diversos exercícios, você vai perceber, por exemplo, que no Brasil a média de filhos por mulher na década de 60 era na casa de 6 filhos. Na década de 80 passou para 4. No ano 2000, 2 filhos. E a média para esse 2020, 1,5. Claro, uma média de 1 ou 2 filhos por mulher. A grande verdade é que, ao longo do tempo, o número de filhos tem diminuído por família. E a grande questão é, quais são os fatores que envolvem essa diminuição do número de filhos por família? Quantos irmãos você tem? Se é que você tem irmãos. Quantos tios você tem? Vai fazendo esse cálculo, vai percebendo quantos irmãos seus avós têm, por exemplo. Então, a gente vai perceber que gradativamente as famílias têm diminuído o número de filhos. Vamos pensar o motivo? Principalmente essa redução da taxa de fecundidade está relacionada ao fato da mulher estar ativa no mercado de trabalho. No Brasil, principalmente na década de 70, da década de 70 para cá, a mulher cada vez mais inserida no mercado de trabalho. E no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, o espaço em que a mulher alcançou de verdade o seu espaço no mercado de trabalho, e daí para cá ela só tem crescido. Esse espaço para a mulher no mercado de trabalho só tem crescido, embora as dificuldades ainda estejam colocadas. Por exemplo, as diferenças salariais, as dificuldades de promoção. Ainda é difícil para a mulher alcançar esse espaço de igualdade no mercado de trabalho, mas a mulher está absolutamente inserida, essa é a grande verdade. E a mulher inserida no mercado de trabalho, óbvio que as famílias serão transformadas. De que maneira? A mulher com um número de filhos muito grande, ela vai ter dificuldade realmente de estar inserida de maneira dinâmica no mercado de trabalho. Então, isso passa também por uma decisão, planejamento familiar, métodos contraceptivos, certo? Educação, informação, ou seja, tudo isso, na verdade, envolve um contexto de transformação do pensamento, principalmente da mulher, na nossa sociedade. A gente tem que pensar também o seguinte, o custo de vida é muito elevado, então as famílias têm pensado bastante sobre a quantidade de filhos, isso é uma realidade demográfica do Brasil atualmente e no mundo também. A estrutura ocupacional do Brasil. No Brasil, a gente pode dividir a nossa estrutura ocupacional em 2 grandes blocos: população economicamente ativa e população economicamente inativa. O que significa a população economicamente ativa? Um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada. A população economicamente inativa, representada por aquelas pessoas que não exercem nenhuma atividade remunerada. A grande verdade é que no Brasil, de acordo com o IBGE, nós temos uma população economicamente ativa na casa de 63,5% da população. Ou seja, ainda segundo o IBGE também, a gente tem uma população de 20% concentrada no setor primário, agricultura, pecuária, 21% no setor secundário, que é o setor da indústria, e 59% no setor de serviço, no setor terciário. Ou seja, é uma característica também da urbanização de países subdesenvolvidos, onde há um inchaço, um crescimento muito grande, principalmente por conta desse fator, a presença de população no serviço, no setor terciário da economia. Um ponto importante para a gente comentar aqui também é o crescimento da informalidade. Nós temos muitas pessoas que, por não conseguirem empregos
de carteira assinada, empregos com a seguridade social e tudo mais, são obrigadas a viver na informalidade, ou seja, não tem carteira assinada, não tem as seguranças de um trabalho formal. São pessoas que estão vendendo nas ruas, que estão trabalhando com as diversas atividades informais. Então, no Brasil, esse tipo de serviço tem crescido bastante e isso é um aspecto também do nosso momento da economia, a questão do desemprego. Então, a nossa população está cada vez mais exposta a trabalhos informais. Gente, esses são dados importantes que vocês podem pesquisar, podem aprofundar, compreender um pouco mais esse assunto, tá certo, gente? Fica aqui o meu abraço e até a próxima!